Hoje nós vamos falar um pouco sobre a temida raiva canina. Agente etiológico. O vírus da raiva é do gênero Lyssavirus e da família Rhabdoviridae, que é o causador da doença infecciosa raiva, uma das doenças historicamente mais temidas pela história da humanidade, podendo infectar todos os animais de sangue quente, dentre eles preferindo os mamíferos, quirópteros e carnívoros. Eu vou falar um pouco sobre os hospedeiros da raiva. A raiva é uma zoonose, uma doença que passa de animais aos homens e vice-versa. Um dos principais hospedeiros mais conhecidos são os cães e gatos. Cães e gatos não vacinados e de rua são os mais propícios a contrair a doença. Temos também os bovinos, equinos, suínos, caprinos. Eles fazem parte do ciclo rural, do ciclo da raiva. Temos também as raposas, os primatas, os guaxinins, os macacos. Também são hospedeiros muito importantes do ciclo silvestre, que faz parte do ciclo silvestre. Temos o ciclo também, a parte humana, Temos a parte humana, que também são hospedeiros. E um dos mais importantes é o que faz parte do ciclo aéreo, que é o morcego hematófago. É um dos principais transmissores da raiva, que também é um hospedeiro. O vírus se replica no local da inoculação, inicialmente nas células musculares ou no tecido subepitelial. Nas junções neuromusculares, o vírus rábico, por meio da glicoproteína, se liga especificamente ao receptor nicotínico da acetilcolina. E depois dessa fase, os vírus atingem os nervos periféricos, seguindo um trajeto centrípeto em direção ao sistema nervoso central. A partir da intensa replicação no sistema nervoso central, o vírus da raiva segue em uma direção centrífuga, disseminando-se através do sistema nervoso periférico e autônomo para os diferentes órgãos, que são os pulmões, o coração, rins, bexiga, útero e algumas glândulas salivares também, podendo ser eliminado pela saliva. Em cães e gatos, a saliva pode ter uma maior concentração do vírus do que o próprio sistema nervoso central. Já em herbívoros, no entanto, a concentração de vírus eliminada pela saliva é baixa. Então, o período de incubação da raiva é extremamente variável e depende só da concentração do inóculo viral e da distância do local do ferimento até o cérebro. De igual forma, ele está relacionado com a extensão, a gravidade e o tamanho da ferida causada pelo animal agressor. Óbvio que se for uma ferida mais séria, mais perto da cabeça, mais perto do cérebro, o período de incubação vai ser menor. E é o período que vai desde o momento em que o agente penetra no organismo até o aparecimento da sintomatologia clínica. Ele pode variar em média de 20 a 90 dias em humanos e animais. Os sinais clínicos mais comuns da raiva são mal-estar geral, sensação de fraqueza, dor de cabeça, febre baixa, irritabilidade, entre outros sintomas. O diagnóstico. Então, o diagnóstico ele vai ser feito através do sistema nervoso central coletado do animal suspeito ou contaminado pela raiva. Após enviadas a um laboratório com condições adequadas, haverá a confirmação de uma suspeita clínica. O material para diagnóstico laboratorial deverá ser encaminhado com a cabeça inteira ou com o sistema nervoso central coletado. Fala, meu povo! Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre tratamento e prevenção da raiva. Aí você já tem aquela dúvida: será que tem um tratamento 100% eficaz? Ou será que é só um meio de prevenção? Então vem comigo que agora eu vou explicar para vocês. Por meio de levantamentos e pesquisa que eu fiz, eu descobri uma coisa: a raiva, ela não tem cura. Existe um meio de prevenção, que é a vacinação anti-raiva, que é dada em animais e até em vocês, mesmo, veterinários, que precisamos tomar por acaso um animal morda você, ou então lambe você, ou então arranhe você e tem a doença da raiva. Ixi, meu amigo, você está mais ou menos enrolado. Você pode ter essa doença da raiva
e ela pode até atingir o seu sistema central e até atingir alguns órgãos no seu corpo. Então, você para e pense, caramba, será que ela não tem um tratamento mesmo? Foram realizados alguns protocolos em 2004 na americana Jeane. Essa americana, ela foi usada o protocolo de Milk. E na pesquisa que eu fiz, ele dizia o seguinte, não teve 100% eficaz esse tratamento. Até hoje, teve 5 sobreviventes. 5 sobreviventes, 2 nos Estados Unidos, 1 na Colômbia e 2 no Brasil. E vou deixar aqui um recadinho para vocês. Quer ter o meu quase 100% de eficaz e uma prevenção muito excelente da doença da raiva? É só você simplesmente fazer a sua vacinação antirrábica anual e tome muito cuidado. E você já verificou se o seu animalzinho tá com a doença raiva canina? Então verifique e cuide muito bem dele. O ciclo da raiva funciona da seguinte forma. O vírus, ele penetra no organismo do hospedeiro, multiplica-se no ponto de inoculação, ele atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, ele vai atingir o sistema nervoso. A partir daí, ele vai disseminar para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replica e é eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos. Então, a saliva é uma fonte de transmissão também, né? Contato com a saliva de hospedeiros infectados, tanto humanos quanto animais. Muitas pessoas pensam que o vírus rábico não está presente no Nordeste mineiro, sendo uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas não é assim. Vocês sabiam que uma cidade chamada Machacalís, que está a apenas 176 quilômetros de Teoflotone, foi palco de 4 óbitos pelo vírus rábico apenas em 2022? Desses 4 óbitos sendo 2 crianças e 2 adolescentes indígenas. O primeiro caso foi no dia 4 de abril de 2022, onde um adolescente indígena de apenas 12 anos deu entrada da unidade de pronto atendimento de Teoflotone com sintomas de confusão e um pouco agressivo quando chegavam perto dele. O garoto deu entrada no domingo, dia 3 de abril, com um histórico de vômitos, dores generalizadas, febre e dificuldade para andar. O médico emergencista fez a anamnese e a família do garoto queixou que ele havia sido mordido por um morcego há cerca de 10 dias antes. Logo, ele suspeitou de um caso de raiva humana, porém ainda não se sabe ao certo como o garoto foi mordido pelo animal. Mas, infelizmente, esse não foi o único óbito. Como eu disse, Machacalís foi palco de 4 óbitos pelo vírus rábico apenas no ano de 2022. Por isso, se faz importante salientarmos a prevenção para a raiva em humanos. Quando há agressão por parte de algum animal, a assistência médica deverá ser procurada o mais rápido possível e é recomendado lavar o ferimento com água e sabão e aplicar produto antisséptico. Como eu disse anteriormente, ainda não se sabe ao certo como os garotos da tribo de Machacalís foram mordidos pelo animal, mas há rumores de que crianças de tribo indígenas costumam brincar com morcegos, muitas das vezes fazendo eles de pipa ou até menos correndo atrás, o que se torna um grande perigo, já que sabemos que o morcego é um grande hospedeiro do vírus da raiva. Para a prevenção em animais, se faz necessária a vacinação anual. A vacina antirrábica é oferecida gratuitamente e está chegando o dia de renovar a vacina do seu cãozinho. Será no dia 25 de setembro, das 8 às 16 horas, e estarão várias equipes em vários pontos de vacinação, como na quadra da Taquara, no Campinho da Vilinha, que fica no Cidade Nova, na Praça da Vila Esperança, no PSF do Jardim São Paulo e no bairro Funcionários, entre outros pontos. Cães acima de 12 semanas já podem ser vacinados. Não se esqueçam de vacinar seus cães e seus gatos. Esses foram os artigos que usamos como referência para apresentar o nosso trabalho. Docente: Marcela Santos Sena Martins. Discentes:
Arthur Leão, Gabriela Dantas, Gustavo Oliveira, Eliade Lopes, Rafaela Sá e Raquel Randeri, alunos do curso de Medicina Veterinária do 3º e 4º período.